A resposta correta é a alternativa E, objetivo da DOAR, é mostrar, né, as variações, aumento ou diminuição do capital de giro ou circulante líquido comparando o ano atual com o ano anterior. Bom, voltando a como deve ser estabelecida, né, ou montada essa demonstração de origem e aplicação, por isso que o ponto de atenção se concentra em comparar os saldos iniciais dos grupos não circulantes. Naquele momento nós esquecemos o ativo e passivo circulante, porque ele só demonstra aquele capital circulante líquido de um ano e do outro. Mas para se saber o que contribuiu para nesse exemplo, a diminuição de R$ 167, aí no caso, nós temos um saldo inicial do ativo realizável que tem o valor de R$ 4.400 e terminou com R$ 6.000, ou seja, hipoteticamente ela aplicou recursos no realizável a longo prazo de R$ 2.000 e resgatou 400. Por isso que essas variações têm que ser analisadas uma a uma. Aqui está bem de forma simplificada. Coligadas não houve mudanças. O saldo inicial e final são idênticos, não há o que analisar. No caso do imobilizado, aqui específico, tem um saldo inicial de 3.100, ela adquiriu mais 1.900 novas aquisições de imobilizado e terminou com um saldo de 5.000. Essa é uma operação que reduz o capital de giro, porque ela retira de lá do circulante para aplicar no ativo não circulante, no imobilizado. No caso do passivo não circulante, nós temos empréstimos, cujo saldo inicial é de 4.038 e final de 4.500, mas eu preciso analisar que algumas operações ou várias transitam por essas contas. Aqui, de forma simplificada, ela tomou novos empréstimos no valor de 1.500, porém, também, à medida que isso ia vencendo, ela teve que amortizar, pagar o valor aqui de 1.038. Então, os 1.500 vão dar uma origem, um aumento, os 1.038 uma aplicação que vai provocar uma diminuição, né, no capital de giro. O caso do patrimônio líquido, cujo capital era de 13.200, agora de 15.200, com um aumento de capital de 2.000 em dinheiro, a operação aumenta o capital e, simultaneamente, a entrada do dinheiro flui para o ativo circulante, precisamente para as disponibilidades. E no caso dos lucros acumulados, que parte também de um saldo anterior de 1.562, buscando o lucro do exercício, né, de X2 no valor de 1.671, que está na DRE, e aqui, hipoteticamente, também ela distribuiu parte desses lucros existentes entre o acumulado do ano anterior e aquilo que foi, que ocorreu, né, no ano de X2, distribuiu 800 e terminando com o saldo final de 2.433. Então, a DOAR está calcada exatamente nessas variações e identificar, né, para onde ela fluiu, o que entrou para esse capital de giro. Entenda, capital de giro é todo o ativo menos o passivo circulante, ainda que ela possa denotar que a entrada dela foi só necessariamente para o caixa, né? Mas o que deve ser contemplado nessa demonstração são os efeitos de todo o grupo ativo circulante e do passivo circulante. Então, a estrutura da DOAR, depois de obtidas as variações dos grupos não circulantes, ela tem uma ordenação também, né, do ponto de vista metódico, da própria literatura contábil, ou mesmo como é exposto na própria lei, ainda que não seja mais obrigatória essa demonstração. Ela parte do lucro líquido do exercício de 1.671. Nessa DRE, hipoteticamente, para facilitar a compreensão, não há despesas que não representam desembolso, por exemplo, por depreciação, né, que é uma despesa que não diminui o saldo do capital de giro ou necessariamente do caixa. Ela teria que ser somada, eventualmente uma receita que ainda não foi contemplada para o capital de giro, também ela seria diminuída. Então aqui nós estamos assumindo que o lucro contábil, ele tem um caráter financeiro e econômico, né?
Econômico no sentido que as receitas e despesas são reconhecidas no momento que elas acontecem independente do seu recebimento. E financeiro, quando ela flui efetivamente para esse capital de giro ou necessariamente para essas disponibilidades. Bom, o lucro líquido, que então não precisou de ajuste, somados com a entrada de dinheiro de 2 mil pelos acionistas, os novos empréstimos obtidos na conta do passivo não circulante, né, que tem essa condição de empréstimos de longo prazo, de 1.500, e mais, melhor dizendo, o resgate de depósitos judiciais de 400, totalizou numa montante de origens de 5.571, que contribuiu para o aumento do capital circulante líquido nesse momento de X2. Porém, de lá foram retirados esse montante aqui apresentado de 5.738, aqui discriminado, pagamento de empréstimos de longo prazo de 1.038, aquisição de novos imobilizados 1.900, aplicações de recurso no realizável a longo prazo, que se retirou dinheiro para aplicar em ativos de longo prazo, de R$2.000, e pagamento de dividendos, ou seja, fluiu, entrou 5.571 e saiu, nesse momento, 5.738 desse capital de giro, em função dessas operações. O que explica que entre o total das origens menos a soma das aplicações, 5.738, explica, né, o aumento ou diminuição do capital circulante líquido aqui indicado, onde naquele primeiro momento, quando nós comparamos o ativo circulante menos o passivo circulante do ano X2, exatamente com os mesmos grupos do ano X1, mostrava uma queda, uma diminuição desse capital de giro, o capital circulante líquido. E para fechar, né, normalmente todo esse relatório, o 5.738 menos a diminuição tem que fechar exatamente com 5.571, né, já que tudo parte desses princípios de débitos e créditos ou das equações, né, que estão sustentando toda a metodologia contábil. E aqui demonstrando o capital de giro, como demonstrado no momento inicial, apenas para fazer alusão que o balanço só mostra o montante de um ano e do outro, mas não explica como ele decresceu nesse exemplo, que é o caso aqui que foi feito na própria DOAR, né? Aquela demonstração das origens e, consequentemente, as aplicações. Agora nós temos, além da DOAR, que foi substituída pelo que se chama fluxo de caixa, né? DFC. A demonstração dos fluxos de caixa, a partir de 2008, passou a ser obrigatória, conforme está na própria lei, na lei societária. Essa alteração formalizou uma tendência internacional de sentido que fosse substituída por julgar em que a DOAR é um demonstrativo contábil de difícil interpretação para os não contadores, porque a informação é sempre feita para os usuários dessas demonstrações, né? Apesar da sua utilidade na análise da situação econômica e financeira da empresa, mas gerencialmente ela pode e deve ser feita internamente pela companhia. Assim, ao se tornar a DFC uma demonstração contábil obrigatória, o Brasil passou a seguir a orientação, porque o Brasil seguiu, aqui simplificando, a convergência com as normas internacionais, que houve uma reformulação mundial para se padronizar todas as informações de natureza contábil, que é feita aqui no nosso país e feita de forma idêntica em todos os países. Inclusive quando as nossas demonstrações que têm que tramitar por esses países já não tem que sofrer tantas adaptações, porque há um consenso na forma de tratar os eventos de todas as naturezas contábeis. Então, o que mostra o fluxo de caixa? Na realidade, ele vai mostrar, enquanto a DOAR mostra a evolução de todo o capital circulante líquido, que envolve a somatória de todo o ativo e passivo circulante, o fluxo de caixa, nós temos que ter atenção só naquela primeira linha do balanço, que vem as disponibilidades, ou equivalente de caixa, qual era o saldo do ano anterior e do ano atual, que pode ter, né, também, da mesma maneira, um aumento desse saldo de caixa ou uma diminuição. E
Também já sabemos, né, que de uma forma prática chamamos saldo de caixa, mas envolve caixa, bancos, tudo aquilo que envolve dinheiro, né, que possa estar à disposição da empresa, ou como é denominado, né, equivalentes de caixa. A estrutura da demonstração dos fluxos, né, ela deve ser estruturada conforme as atividades. Então, se identifica na montagem do fluxo as atividades que decorrem das operações sociais da empresa, que é a principal, que deve alimentar, que vai sustentar normalmente a empresa pela qual ela se organizou, que é a obtenção do lucro. Mas também, como ela tem atividades denominadas de investimentos e de financiamentos, até tidas como atividades não operacionais, também decorrem daí entradas e saídas de dinheiro. Então precisa se analisar se às vezes uma empresa pode ter um aumento de caixa, mas o importante é identificar se esse aumento decorre das atividades principais operacionais e não de atividades outras tidas como empréstimos e financiamentos e assim sucessivamente. Então, as atividades operacionais estão diretamente relacionadas à demonstração de resultado do exercício, a DRE, e deve corresponder às entradas e saídas em dinheiro ou equivalente referente às operações principais. Então, ela tem nas entradas recebimento das vendas, né, à vista e aquilo que foi a prazo, que vai vencendo e ela vai recebendo, recebimento eventualmente de outras receitas que ela possa ter, de aplicações financeiras, juros, eventualmente subsidiariamente de aluguéis. Aqui um exemplo, quando ela pode receber algum tipo de indenização, né, por sinistro, sentenças judiciais das diversas causas que ela possa estar amparada aí por ações, né. A saída, geralmente, nós temos os pagamentos de compras, são os fornecedores em gerais, né, que é uma conta importante, e pagamento de despesas de todas as naturezas, aqui exemplificado algumas, salários, aluguéis, impostos, juros e outros. As atividades de investimento estão diretamente relacionadas com as operações que também provocam aumento ou diminuições do ativo de vida longa, né, quando tiramos recursos, então, para comprar imobilizado, aplicar no subgrupo de investimento quando adquirimos ações de outras companhias e assim uma série de outras operações que possam estar registradas ou aplicadas nesses grupos. E com relação ainda a atividades de investimento, pode ter a entrada do principal de empréstimos, quando ela contrai, recebimento, quando ela pode vender, né, essas participações societárias, quando ela vende outros títulos de investimentos que estão contabilizados nesse grupo também, nos subgrupos do ativo não circulante, recebimento da venda de imobilizado, quando ela faz a troca e vende por um determinado valor aquele imobilizado já fora de uso, né? E as saídas que correspondem aos desembolsos concedidos pela empresa, que pode ser para sócios ou pessoas ligadas a ela, nesse sentido de coligadas ou controladas, pagamento de investimentos de outras sociedades, compra de títulos que são ações de outras sociedades e pagamento também à vista de compra de ativos imobilizados, aqui elencado como imóveis, máquinas e outros. Teremos agora a nossa próxima interatividade, cuja colocação é a seguinte. Na elaboração da DOAR, demonstração das origens de aplicação de recursos, atividades de empréstimos a longo prazo e pagamento ou amortização de dívidas de longo prazo são tratadas respectivamente na alternativa A, origem de recursos e aplicações de recursos de terceiros, na alternativa B, origem de recursos e aplicações de recursos dos acionistas, na alternativa C, origem de recursos e aplicações de recursos das operações sociais, na alternativa D, aplicações de recursos e origem de recursos de terceiros, e na alternativa E, aplicações de recursos e origem de recursos das operações sociais. Já já retornaremos com a nossa alternativa correta.